Olá! Nesta aula nós iremos falar sobre arte geométrica e sacra. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. E agora eu te chamo a atenção para uma curiosidade. Desde a antiguidade, o sagrado está ligado às relações humanas. Desde a antiguidade, as pessoas se preocupavam com o divino, de onde viemos, para onde vamos e, consequentemente, tudo o que era feito estava ligado ao sagrado. Vai ser ali a partir de 1350, no início do Renascimento, que aos poucos essa ideia ela vai se ressignificando. Até ali nós tínhamos uma sociedade, por exemplo, no Ocidente, teocêntrica, Deus como centro de todas as coisas. A partir daí, nós vamos começar a ter uma sociedade antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de todas as coisas. As pessoas não deixam de crer na existência do divino, mas começam a preocupar-se em buscar respostas nas relações humanas, buscando mais respostas no científico. E ainda assim, o divino vai continuar presente no cotidiano das pessoas e, com isso, muitas relações com objetos e construções arquitetônicas vão se fazer presente no sagrado. Então, como objetivo, nesta aula nós iremos conhecer e analisar a geometria sagrada e suas relações com a arte. Pense um pouco, você acha que as linguagens artísticas podem se mesclar? Será que a arte pode interagir com outros componentes curriculares, como a matemática, por exemplo? Será que arte e matemática estão ligadas? O que vem antes, a matemática ou a arte? Não é tão difícil de entender, de perceber, se você der um passo atrás lá nos tempos primitivos e observar as primeiras formas de comunicação do homem. Será que as pessoas estavam preocupadas em organizar o espaço pensando números, cálculos matemáticos? Será que as pinturas elas estavam preocupadas em pintar algo dentro de um cálculo matemático que ficasse bonito, perfeito, simétrico? Qual é a relação de beleza com a matemática que o grego, por exemplo, cria na Grécia Antiga? Pense sobre tudo isso. As diferentes linguagens da arte podem se mesclar e dar origem a novas linguagens. Também é possível integrar outras áreas como a matemática. Esse fenômeno não é apenas de nosso tempo. Ou seja, na antiguidade, período em que a arquitetura se expandiu e deixou obras monumentais, cresceu nos construtores uma percepção criativa e simbólica, conhecida como geometria sagrada. Ou seja, vamos pensar um pouco a ideia dessas grandes catedrais, essas igrejas construídas nos tempos medievais, na Idade Média. A ideia das igrejas na Idade Média era que elas fossem a extensão do divino na terra. O que são as igrejas góticas? O que são aquelas belíssimas igrejas góticas? O que são aquelas igrejas românicas? Aliás, as igrejas românicas que é um produto próprio do cristianismo, da igreja cristã, da igreja católica, que é criada na intenção de agregar mais fiéis para dentro do seu meio. O que são essas igrejas? Elas são pensadas como um pedaço do céu na terra. Então não poderia ser diferente daquilo que a gente busca como ideal de paraíso. E isso vai refletir na construção. Aqui nós temos, por exemplo, um desenho de uma mesquita, observem. Olha só que belíssima que ela é. Não é construída de qualquer maneira. É construída para, primeiramente, agradar os olhos e nos fazer pensar na ideia de que o que vem de Deus é tudo perfeito. Então, as construções arquitetônicas, elas são ligadas ao sagrado
principalmente buscando agregar mais fiéis para dentro de seu meio, visando uma ideia de paraíso, de conforto, de bem-estar. Tudo isso está relacionado. Arquitetura é arte, professor? Arquitetura não é arte, mas ela se utiliza dos elementos artísticos para compor a sua ideia de arquitetura. Os construtores, então, eles eram preparados para projetar e realizar obras arquitetônicas com preocupações que iam além dos saberes artísticos, estéticos e matemáticos, sem deixar de considerar também os aspectos religiosos de cada cultura. Veja, além dos saberes artísticos, eles se apropriam da ideia da linguagem artística, mas a sua preocupação está além, indo buscar fontes no sagrado. Quando você vai construir um prédio que vai ser um templo religioso, você vai trazer essas questões do conforto, do bem-estar, da ideia de paraíso para dentro desta construção, visando que os fiéis, ao observarem, sintam-se atraídos pela beleza estética do lugar, pensando nessa ideia de Deus, o paraíso, o divino, sagrado. Eu trouxe para vocês, olha aí, uma foto. Esta é a foto da mesquita de Sheikh, de Laftalah. Olha aí que linda esta mesquita. Olha só que legal. A mesquita, ela é de quem? Pertencente à cultura islâmica, ou seja, no islamismo nós vamos ter as mesquitas, que, por exemplo, é aquela da figura anterior que eu mostrei para vocês, do desenho. Olha, observem os detalhes desta mesquita, gente, olha que lindo! Olha só que lindos os detalhes desta mesquita. Observem as figuras. Você não vê nenhuma imagem, uma figura de forma que você identifique uma figura imagética. Você vê, por exemplo, figuras geométricas, ou seja, os islâmicos, eles não creem em imagens, eles não adoram imagens, eles não adoram santos, eles não cultuam animais, eles simplesmente creem na ideia de um Deus, ok? E quando isso é traduzido dentro da arte, você não vai presenciar a figura de imagens, figuras que você identifica como uma pessoa ou como o próprio Deus. Não, eles vão se apropriar de figuras de imagens abstratas, figuras geométricas, o mosaico, ok? E também a escrita para os islâmicos também, em determinados momentos, pode ser considerada arte, porque Maomé, que é o profeta do islamismo, dessa religião, se comunicou com Deus a partir da escrita. É uma religião muito interessante de ler a respeito para que você conheça o que são os muçulmanos e de que maneira eles se organizam dentro da sua crença. Aqui a mesquita por dentro, o teto com detalhes da mesquita. Observem que vocês veem figuras geométricas que organizam o espaço. A mandala, você já ouviu falar em mandala? A mandala, por exemplo, é pertencente à cultura do islamismo. Vamos então a uma atividade. Você conhece algum espaço para realizar as cerimônias religiosas? Esse espaço tem símbolos ou imagens? Quais são e o que representam? Pense, faça suas anotações e eu já volto.
E aí, galera? Bom, fez as suas anotações? Se nós formos pensar a título de Brasil, referências da nossa nação, vamos pensar que o Brasil, no seu início, com a chegada dos povos europeus para cá, Portugal era um país cristão, trouxe para cá a sua cultura, os seus hábitos e costumes, e com eles vieram o cristianismo, o catolicismo, e por isso vai se fundamentar como religião oficial por muito tempo no Brasil o catolicismo, a religião cristã. Dentro disso, nós vamos ter igrejas construídas para todos os lugares do nosso país, e nós vamos ter então, dentro dessa cultura, a adoração de santos. Então é comum entrar nas igrejas católicas e observar santos, as imagens pintadas nas paredes de passagens bíblicas, a crucificação de Cristo. Isso é muito comum dentro da Igreja Católica. E as igrejas católicas, as construções arquitetônicas também, elas têm também um estilo próprio. O estilo gótico, por exemplo, representa uma época, o românico representa outra. Existem várias fases dentro da construção do cristianismo ao longo de sua história que determinam características específicas para cada momento, e isso vai refletir na construção também de suas igrejas. E no Brasil nós vamos perceber isso também, mas nós vamos ter uma grande influência da arte barroca no Brasil, que logo após a chegada dos portugueses no Brasil vai se iniciar um período que é conhecido como barroco. Então nós vamos ter uma grande influência, principalmente nas regiões do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e São Paulo, se não me engano, que é onde girava a economia no período do ciclo do ouro e da cana-de-açúcar no nosso país. Bom, cada obra artística criada com a geometria sacra se compõe de elementos simbólicos, ou seja, eles se apropriam de algum elemento que tem uma representatividade dentro do sagrado. Estes elementos exploram, entre outros aspectos estruturais, a simetria, a proporcionalidade, a harmonia e o equilíbrio de formas. Tudo que está relacionado ao sagrado busca o equilíbrio. Essa ideia se ampliou no decorrer dos tempos, criando templos, palácios e catedrais, construções vistas ainda em nossa época, como falei para vocês aqui, das igrejas e das mesquitas. Bom, o Templo de Lhotse, como exemplo, inaugurado em 1996, recebe milhares de pessoas para contemplar as formas simétricas da forma da flor de lótus materializada em concreto. A imagem dessa flor é um signo sagrado de religiões como o hinduísmo, o budismo e islamismo, representando três grandes religiões. A flor de lótus perpassa por todas elas, e aqui nós temos uma imagem da flor de lótus, mas olha a apropriação que as pessoas fizeram da flor na construção de um prédio. A flor de lótus, ela representa sabedoria, purificação, vida longa, espiritualidade e boa sorte, e suas delicadas formas já estão presentes em esculturas e pinturas de várias culturas, e aqui eu trago ela para você, idealizada na construção de um templo sagrado, o Templo de Lhotse em Nova Delhi. Olha que lindo, que contemporâneo e ao mesmo tempo tão aconchegante e atraente e que enche os nossos olhos. Lembra da ideia de que eu disse que tem que dar a entender do paraíso na terra ou da esperança de encontrar o paraíso? Olha que linda esta construção, inspirada então na flor de lótus. Aqui eu tenho ela de uma vista aérea, olha que linda! E a preocupação da flor não está só no prédio em si, como no entorno dela. Olha só o chão, observe. Então tem muitas construções que, vistas do chão, a gente não entende a ideia do todo, mas se a gente ver ela de um olhar, tiver ela de uma vista aérea, a gente tem a ideia do todo, da ideia do arquiteto. Olha que bonita, é a flor aberta, o meio fechado, mas as suas margens estão abertas. Que linda essa imagem e que atraente aos nossos olhos.
Vamos então a mais uma atividade? Que tal agora você tirar um tempinho para procurar outras construções na web que sejam inspiradas em elementos sagrados? Dê uma pesquisadinha na Igreja Matriz de Loanda, no interior do Paraná, e você vai ver que legal a construção dessa igreja. Dá uma pesquisada e eu já volto. E aí, galera, fez a sua pesquisa? Lembra que eu pedi para que você pesquisasse a Igreja Matriz Nossa Senhora de Aparecida de Loanda? Ela é muito bonita, o arquiteto que a construiu, que a projetou, também tem uma importância muito importante para o estado do Paraná. Pesquisem quem é o arquiteto e veja as imagens desta igreja, que ela é pensada em velas reunidas uma do lado da outra, que deixa a igreja muito bonita, muito legal de poder observar e
pensar a partir dela, quem sabe de repente, construções, quem sabe que de repente você pode ser um futuro arquiteto. Nessa aula conhecemos e analisamos a geometria sagrada e suas relações com a arte. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!